Olá, você está ouvindo a mais uma série de mensagens do Projeto Capital. O nosso desejo é que você se torne mais parecido com Jesus. Se você quiser conhecer mais sobre a nossa igreja, quem nós somos e a nossa programação, siga-nos no Instagram, @Projeto Capital Brasília. E se você quiser ouvir mais mensagens edificantes para a sua vida, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou Alex Queiroz e estou na terceira mensagem da série Eu Consigo Mudar. Nós cremos que todas as pessoas conseguem ser transformadas, não pelas suas próprias forças. Nós acreditamos que Deus pode transformar, Ele quer restaurar todas as coisas, Ele está em uma missão e você pode ser transformado. Eu queria te incentivar a ouvir as duas mensagens anteriores, já que estamos em uma série, né? Na primeira mensagem, a gente viu por que as pessoas não conseguem mudar. E é fundamental para o seu processo de transformação, ou para que você ajude pessoas a serem transformadas, nós entendermos essas razões. Por que as pessoas não conseguem mudar? E na mensagem anterior, nós falamos sobre o processo de evolução do pecado. Como que o pecado evolui? E na mensagem anterior nós falamos que quando a gente freia o pecado na sua raiz, no seu início, a possibilidade de transformação, o poder da transformação, ele é muito maior. Hoje a gente vai falar e colocar bastante ênfase como a palavra de Deus, como o evangelho de Jesus é poderoso na transformação do homem. E eu queria te fazer uma pergunta. Antes de continuar e ir direto para o texto bíblico e falarmos sobre o poder do evangelho na transformação do homem, para a transformação do homem, eu queria que você pensasse o seguinte: você conhece pessoas que se declaram seguidoras de Jesus, mas elas, de alguma forma, elas não mudam? Eu conheço. Você conhece pessoas que seguem a Jesus, buscam a Jesus, mas parece que a vida delas, de alguma forma, não apresenta frutos de uma vida transformada? Pois é, imagine comigo um casal que está há muito tempo juntos. Muito tempo. Imagine um casal que eles são envolvidos na igreja. Durante muito tempo de casado, eles estão envolvidos na igreja, levam a família na igreja, contribuem com tudo que eles podem na igreja, mas de alguma forma o casamento deles não progride. Eles continuam sendo um casal bélico, que brigam o tempo inteiro, que se confrontam o tempo inteiro. E aí eu fico me perguntando, por quê? Por que que uma pessoa que conhece a Jesus, que se diz seguidora de Cristo, ela de alguma forma não está em constante transformação? Eu acredito que muitas pessoas, mesmo se dizendo seguidoras de Jesus, eu acredito que muitas pessoas, apesar de conhecerem e compreenderem o Evangelho, elas possuem uma lacuna na compreensão do Evangelho. Entende? Porque nós, quando entendemos o Evangelho, quando entendemos o que Cristo Jesus fez, nós naturalmente crescemos no nosso processo de santificação e transformação. Eu queria desde já falar que eu tenho uma expectativa com essa mensagem. Uma das minhas expectativas é dizer: eu não sei que tipo de evangelho você conhece. Eu não sei o quanto você conhece sobre Jesus ou a Bíblia, mas eu quero te falar uma coisa. Eu tenho a expectativa de que você conheça o poder do evangelho para a minha e a sua transformação. E quem vai falar bastante sobre isso é o apóstolo Pedro. Na sua segunda carta, a gente vai estudar um pouquinho o capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 9. E eu queria desde já ler o que Pedro falou em sua carta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9 diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas.
São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus pecados antigos. Perceba uma coisa. Quando eu falei que existe uma lacuna na compreensão do Evangelho de muitas pessoas, eu estava querendo dizer exatamente o que Pedro afirmou aqui. São pessoas que compreendem o Evangelho, mas não vivem os frutos que esse Evangelho produz. No versículo 8 ali de 1 Pedro capítulo 3, Pedro falou sobre viver uma vida produtiva e útil. Ele fala, quanto mais crescemos nessas coisas que ele pontuou, mais produtivos e úteis nós nos tornamos. É por isso que você conhece casais e conhece pessoas que conhecem a Jesus, se dizem seguidoras de Jesus, mas de alguma forma elas não estão sendo transformadas. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que se tornaram cegas, como diz o versículo 9. Se tornaram cegas para aquilo que Cristo Jesus fez. Existem muitas pessoas que pensam no cristianismo como uma ideologia e não como um relacionamento. E nós precisamos, de verdade, entender que o Evangelho nos aponta para o relacionamento com uma pessoa. E é através desse relacionamento que a nossa vida, então, é transformada. No versículo 9, Pedro falou assim, olha, tem pessoas que não estão se desenvolvendo e elas são praticamente como pessoas cegas. E, de alguma forma, Pedro nos ensina aqui que essas pessoas que se tornaram cegas, elas de alguma forma possuem uma lacuna equivocada na compreensão do Evangelho. Sabe o que acontece? Existem muitas pessoas que pensam no Evangelho apenas no aspecto passado e outras no aspecto futuro. Ou então nesses dois aspectos. É como se fosse assim, olha, se você aceitar a Jesus, Ele vai te perdoar de tudo que você fez. Olha, se você aceitar a Jesus, você de alguma forma vai ter a culpa dos seus pecados removida. A ira de Deus vai ser removida sobre você. Você vai ser declarado justo. Ou seja, pessoas entendem a justificação que o Evangelho nos traz. Também existem pessoas que pensam no Evangelho no aspecto futuro. É verdade que o Evangelho é acompanhado de muitas promessas. E existe uma promessa linda quando nós entendemos quem é Jesus. A eternidade. Nós iremos desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Mas muitas vezes as pessoas deixam de entender o Evangelho aqui e agora. As pessoas deixam de entender que o Evangelho não tem apenas aspecto passado ou um aspecto futuro. O Evangelho ele existe para nos transformar aqui e agora. E é por isso que em seu livro chamado Como as Pessoas Mudam, Paul Tripp, ele disse o seguinte: as pessoas precisam perceber que o Evangelho pertence ao seu local de trabalho, sua cozinha, sua escola, seu quarto, seu quintal e seu carro. Precisam ver o modo que o Evangelho faz uma relação entre o que eles estão fazendo e o que Deus está fazendo. Precisam entender que as histórias de suas vidas estão sendo vividas dentro da história maior de Deus, de tal forma que possam aprender a quê? A viver agora, cada dia, com sua mentalidade norteada pelo Evangelho. Por isso, precisamos entender que existem muitos cristãos que utilizam máscaras de um verdadeiro cristianismo, mas não possuem a essência do Evangelho dentro delas. Existem muitas pessoas que vivem um cristianismo
comportamental, de aparência, e não deixa o evangelho tocar a sua essência, o seu coração. As pessoas acham que Cristo vai mudar apenas o nosso comportamento. Não, Jesus quer mudar a nossa natureza e o que nós desejamos. Nós estamos batendo nessa tecla e nós falamos muito sobre isso nas 2 primeiras mensagens. Mas, por isso, precisamos entender quais são essas lacunas, essas máscaras, essas aparências cristãs, essas ideologias, essas afirmações que se parecem muito com o Evangelho, mas possuem lacunas em sua compreensão. Eu queria propor aqui 7 lacunas, 7 coisas que faz com que as pessoas tenham uma compreensão equivocada a respeito do Evangelho e consequentemente, impedem o processo de transformação, impedem que as pessoas se tornem mais parecidas com Jesus por causa dessas lacunas na sua compreensão do Evangelho. Que lacunas são essas? A primeira coisa, que tipos de aparências cristãs tendem a preencher a lacuna do Evangelho? Primeira coisa, comportamentalismo. Comportamentalismo. Nesse aspecto, o Evangelho ele é reduzido à participação em reuniões e agendas cristãs. Então, todas as atividades eclesiásticas na sua vida estão ok, mas essas atividades elas não são fruto de um coração transformado. Gente, eu queria desde já falar sobre os fariseus. Você sabe quem são os fariseus na Bíblia? Os fariseus eram os mestres da Bíblia na época de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Os fariseus eram os maiores conhecedores das Escrituras. Eles eram os teólogos da época. Eles que ensinavam a Bíblia para o povo judeu. Os fariseus conheciam muito da Bíblia, mas Jesus falou, olha, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus acreditavam que eles seriam aceitos e salvos por Deus por causa do seu desempenho, por causa do seu comportamento. Os fariseus, eles realmente não acreditavam na necessidade de um Salvador. Eles não entendiam a sua podridão e a sua pecaminosidade. E por isso, de alguma forma, eles então acreditavam que através do comportamento eles encontrariam salvação e eles seriam transformados. E a resposta é não. Tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas que acreditam que para ser transformadas e a compreensão do evangelho delas se limita a isso, ao cumprimento de uma agenda, ao cumprimento de mudanças comportamentais. Aliás, desde já, eu quero falar que muitos pais cristãos são mestres em formar filhos fariseus. Quando muitos pais vão corrigir os filhos, eles falam apenas do comportamento. Filho, você precisa mudar essa atitude. E deixam de entender que, quando entendemos o Evangelho nos mostra que os nossos filhos não são capazes de mudar. Eles precisam de um Salvador. E por mais que eles consigam mudar determinado comportamento, A, B ou C, ainda assim existe uma lacuna dentro dos nossos filhos. Eles precisam de um Salvador e não de mudar comportamentos. Por isso, nós precisamos entender o Evangelho na sua totalidade. A segunda coisa, a segunda lacuna, que pode ter aparência cristã, que a lacuna que, de alguma forma, deixa de mostrar o Evangelho na sua totalidade, é a lacuna do legalismo. No legalismo, o Evangelho é reduzido a manter cuidadosamente as regras. Entende? O legalista, ele deixa de perceber que não existe nada que eu e você possamos fazer para termos o favor de Deus. Nada. Nada. O legalista, ele até acredita em Jesus. O legalista, ele crê na salvação de Jesus. Jesus é o meu Salvador. Mas ele acredita que, lá no fundo, ele acredita que para ser salvo, ele precisa acrescentar mais alguma coisa. É como se fosse assim, Jesus é meu Salvador, mas se eu não fizer isso, esse é o legalista. Esse é o legalista. Gente, entenda de uma vez por todas, a salvação é pela graça.
é pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos, mas tem outra coisa. Não há nada que eu e você possamos colaborar para sermos salvos, inclusive santificados. E talvez você tenha dado um tilt aí na sua cabeça. Então você está falando que eu posso viver a minha vida como eu bem entender? Não. Porque quem é salvo por Cristo Jesus não vai querer viver na prática do pecado. Quem é salvo por Cristo Jesus entende o que é a salvação e o que Deus quer com essa salvação. Ele não quer apenas nos levar para o céu, Ele quer restaurar a imagem dele em nós. Por isso, a salvação, ela é de graça, não temos méritos nenhum, mas precisamos entender que tudo que fazemos é por causa de Cristo Jesus. Nós não podemos acrescentar nada à nossa salvação. A terceira coisa, a terceira aparência cristã que tem de preencher a lacuna do Evangelho é o misticismo. E aqui, o Evangelho ele é reduzido a experiências emocionais e espirituais. Sabe o que acontece com as pessoas que são místicas? Elas creem em Jesus. Elas falam que Jesus é Salvador. Mas elas acabam procurando as experiências por Cristo, com Cristo, mais do que a Cristo. Essas pessoas, elas reduzem o Evangelho a experiências emocionais. Então, se eu vou ao culto e não está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu preciso sentir algo extremamente profundo, senão Deus não está agindo. As pessoas místicas, elas buscam o milagre de Jesus, mas elas não buscam a Jesus e não se contentam em ter Jesus. As pessoas místicas buscam a experiência com Jesus e não um relacionamento maduro com Ele. Ou seja, substituem o Evangelho por uma experiência emocional ou espiritual. A quarta coisa, que tem uma aparência cristã, que acaba preenchendo essa lacuna do Evangelho, é o ativismo. Aqui é quando o Evangelho é reduzido à participação em causas cristãs. Existem muitos cristãos ativistas que, de alguma forma, elas acabam defendendo o que é certo. E elas entendem que o foco do ativismo cristão é acabar com o mal. Mas sabe qual é o problema? É que o mal que precisa ser destruído não está do lado de fora. O mal que precisa ser destruído está do lado de dentro. Todas as vezes que você crer que o mal que está fora de você é maior que o mal que está dentro de você, uma sincera busca por Cristo será substituída por um zelo muito grande de combater o mal ao seu redor. Os ativistas, eles realmente acreditam que a solução do Evangelho é para combater o mal que está fora ou que está no mundo. Não. Só o Evangelho pode transformar o mal que está no meu e no seu coração. Uma quinta coisa, um quinto tipo de aparência cristã que tende a preencher a lacuna do Evangelho, que tende de alguma forma a diminuir o Evangelho, é o biblicismo. E talvez você esteja se perguntando, como assim? Como assim biblicismo? Gente, existem muitas pessoas que reduzem o Evangelho a conhecimento teológico. Entende? Tem muitas pessoas que acreditam que conhecer a Bíblia é o nosso alvo. Essas pessoas conhecem muito a Bíblia e aplicam muito pouco a Bíblia. Para essas pessoas, elas são capazes de ler a Bíblia, mas não deixam a Bíblia ler quem elas são. Nós precisamos deixar a Bíblia ler o nosso coração. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o quanto afastado de Deus nós estamos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a perfeita santidade de Deus e o quão afastados dessa moral perfeita nós estamos. Nós entendemos, quando lemos a Bíblia, que não importa o quanto eu conheço a Bíblia, se eu não aplicá-la, eu não serei transformado. Isso Jesus falou lá em Mateus capítulo 7. Ele falou, tem pessoas que ouvem as minhas palavras e praticam. Tem pessoas que ouvem as minhas palavras e não praticam.
E ele falou assim: as pessoas que ouvem a minha palavra e não praticam, elas são como uma casa construída na areia. E uma casa construída na areia, quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, as circunstâncias difíceis, essa casa cai. São pessoas com um evangelho sem o fundamento no lugar certo. Mas não é apenas sem o fundamento no lugar certo, porque essas pessoas apenas buscam conhecimento e pouca transformação, pouca aplicação. Mas Jesus fala: existem pessoas que ouvem as minhas palavras e as praticam. Essas pessoas que ouvem as minhas palavras e praticam são como uma casa construída na rocha, e quando vêm as circunstâncias difíceis e as tempestades, essa casa permanece em pé. Entende? Talvez você reduziu o evangelho a conhecimento bíblico. Existe uma sexta coisa, um sexto tipo de aparência cristã que tende a preencher a lacuna do evangelho, que é o psicologismo. O psicologismo. E aqui o evangelho é reduzido à cura das necessidades emocionais. Sabe o que é interessante? Quando o psicologismo preenche essa lacuna do evangelho, as pessoas tendem a fazer, sabe o quê? A buscar a Jesus como um terapeuta e não como um salvador. As pessoas que fazem isso, elas buscam a Jesus para se sentirem melhor. As pessoas que fazem isso, elas buscam a Jesus para se sentirem melhor. Mas preste atenção, Cristo é muito mais do que um terapeuta, ele é um salvador. E por isso as pessoas precisam se ver não como alguém com necessidade de cura emocional, mas como alguém que precisa de redenção. Nós precisamos ser redimidos do nosso pecado. Cristo Jesus não morreu para nos dar apenas cura emocional. Jesus morreu porque se ele não morresse, nós estaríamos condenados eternamente. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos ter realmente essa compreensão do Evangelho. Entende? As pessoas que tendem a ver Jesus como um terapeuta, elas acham que o cristianismo ou o evangelho é um catálogo onde as nossas necessidades serão satisfeitas. E aí sabe o que tem acontecido, o que está acontecendo? As pessoas estão buscando a Jesus. Para quê? Para terem as suas necessidades emocionais amparadas. Entenda. E aí sabe o que acontece? As pessoas buscam a Jesus num relacionamento extremamente místico. É como se fosse assim: Jesus é a minha cura, Jesus é a minha cura, Jesus tem que me curar agora. E sabe o que acontece? Frustração. Frustração. Porque Jesus veio para nos redimir e mudar o que nós queremos e o que nós somos. E não apenas para atender às nossas necessidades emocionais. Quando isso acontece, quando o psicologismo preenche essa lacuna do evangelho, o cristianismo se torna mais uma busca por cura do que por santidade. Existe também, por último, o socialismo. E aqui eu não estou falando de socialismo como ideologia. Eu estou falando de que existem pessoas que reduzem o evangelho à comunhão com outras pessoas, ainda que essa comunhão seja o corpo de Cristo Jesus, a igreja. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que elas buscam a Jesus e elas vão à igreja. Só que quando elas encontram Jesus, elas encontraram mais do que Jesus. Sabe o que elas encontraram? Elas encontraram amizades. Elas encontraram relacionamentos realmente profundos. Mas quando algumas pessoas desse círculo de relacionamentos vão embora, mudam de cidade, mudam de igreja, essas pessoas então perdem o significado da fé. Entende? São pessoas que substituem. E em todos esses 7 ismos, comportamentalismo, legalismo, misticismo, ativismo, biblicismo, psicologismo e socialismo, em todos esses ismos, as pessoas, de alguma forma, elas buscam a Jesus para algum interesse pessoal, elas entendem Jesus de acordo com a sua cosmovisão e deixam de entender como Jesus transforma cada um de nós da maneira como ele planejou. Com isso,
eu não estou falando que esses 7 elementos não estão dentro do Evangelho, dentro da transformação que o Evangelho nos traz. Claro que traz, claro que é verdade. Olha só, é lógico que o Evangelho traz curas para as nossas necessidades emocionais. É claro que a palavra de Deus é importante no nosso processo de transformação, entende? É claro que a gente precisa se esforçar para sermos transformados. Mas o problema é quando isso se torna legalista. O problema é quando isso se torna comportamentalista. É quando a gente acredita que é por causa disso que seremos transformados. E a proposta de hoje, eu quero que você entenda que você só pode ser transformado em Jesus, por causa de Jesus, através de Jesus, com finalidade em Jesus. É Ele que te transforma. Você precisa entender o Evangelho em sua plenitude. Você precisa entender o Evangelho em sua plenitude. É por isso que eu queria colocar 3 elementos essenciais do Evangelho para não sermos mais cegos. Como Pedro falou lá no versículo 9 de 1 Pedro 3, 2 Pedro 3. Eu queria trazer 3 elementos essenciais do Evangelho para sermos produtivos e úteis. Eu vou te falar 3 elementos essenciais do Evangelho que vão combater esses ismos que nós acabamos de pontuar. E a primeira coisa, o primeiro elemento essencial do Evangelho para sermos transformados é entendermos que o Evangelho é um processo de Deus. O Evangelho é um processo de Deus. E se você reparar bem, eu trouxe esses 3 elementos de trás para frente. Em que sentido? Se você perceber, ali a gente vai começar com os versículos de 5 a 7, depois o versículo 4 e depois o versículo 3. E eu queria ler com você os versículos de 5 a 7, que dizem assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para compreender a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, a devoção a Deus a fraternidade o amor. Entenda de uma vez por todas, Deus não nos chamou para vivermos uma vida eu já estou muito bem espiritualmente. Não. Deus não nos chamou para vivermos uma espiritualidade de contentamento, já está tudo ok. Não. Da mesma forma, Deus não nos chamou para vivermos uma espiritualidade em que a gente afirma, eu estou esperando o céu. Eu estou esperando o céu porque aqui mais nada presta. Não. Deus nos chamou para nos esforçarmos em nossa transformação. Deus está restaurando todas as coisas. Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, Ele é capaz, Ele prometeu e Ele vai cumprir até o dia da volta de Cristo Jesus. Isso não é uma dúvida, é a certeza de que Ele vai fazer, Ele vai restaurar. Nós vamos nos parecer mais com Jesus até o dia em que nós seremos plenamente parecidos com Ele, como disse João. Um dia seremos semelhantes a Ele e por isso poderemos vê-lo como Ele é. Nós o veremos face a face. Ele está trabalhando nesse processo, mas ao mesmo tempo que Deus está trabalhando nesse processo de restauração, nós precisamos nos esforçar. Olha que Pedro disse, diante de tudo isso, esforcem-se. Esforcem-se ao máximo. Esforcem-se ao máximo. Nós precisamos nos esforçar porque a transformação é um processo. Pare de achar que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você precisa se esforçar ao máximo e tudo que estiver ao seu alcance você precisa fazer. E é por isso que nessa lista ele inclusive dá os passos. Esforcem-se ao máximo, fazendo o quê? Vocês foram salvos pela fé, é verdade, mas acrescentem a fé, que é dada por Deus, que é a excelência de Deus. Acrescentem a fé à excelência moral. Entende? Nós precisamos nos esforçar.
Nós precisamos nos esforçar. E aí ele fala de vários passos: a excelência moral, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. É por isso que Paul Tripp, ainda em seu livro Como as Pessoas Mudam, ele afirmou: Deus está disposto a comprometer nossa felicidade temporal para aumentar a nossa semelhança a Cristo. Uou! Que incrível! Entende o que a gente está querendo dizer como processo? Nós estamos em um processo de transformação. Mas Deus está comprometido com esse processo, a tal ponto que precisamos entender que, se necessário for, nossa felicidade terrena será comprometida. Nossa, Alex, que duro! Não, não é duro, isso é maravilhoso, isso é um bálsamo. Porque quando somos transformados, quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós encontramos a verdadeira felicidade que só pode ser encontrada nele. Os nossos desejos pecaminosos são substituídos e transformados por um desejo genuíno e fantástico de agradar a Deus acima de todas as coisas. Por isso, entenda de uma vez por todas. Quando a gente entende o Evangelho, a gente percebe que Deus não está comprometido em nos dar uma vida confortável e sossegada. Ele está comprometido em nos fazer mais parecidos com Jesus. E Ele está trabalhando para o meu e o seu crescimento. Por isso, quando compreendemos o Evangelho, um dos elementos essenciais na compreensão do Evangelho é entendermos que Deus está em um processo na nossa vida. Outro elemento essencial do Evangelho é entender que o Evangelho veio para mudar a nossa identidade. E nós vamos deixar de ter a nossa identidade em nós mesmos para possuirmos uma identidade em Cristo Jesus. Como Pedro falou no versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Existem muitos cristãos que não possuem uma perspectiva correta a respeito de quem elas são, a respeito do Evangelho. É por isso que existem pessoas, como eu mencionei no início, existem pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas não são transformadas. É por isso que você conhece muitas pessoas que falam conhecer a Jesus, que dizem conhecer o Evangelho, mas possuem essa lacuna. Sabe por quê? Porque o Evangelho veio para nos dar uma nova identidade, entenda de uma vez por todas. E muitas pessoas não são transformadas porque elas querem evoluir, porque elas querem melhorar. Deus não quer que você evolua a partir de quem você é. Deus quer te transformar em uma nova criatura. É por isso que Paulo falou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É Cristo Jesus que nos transforma. É Cristo Jesus que deve ser tudo em nós. É Cristo Jesus que nos transforma. O Evangelho veio para nos dar essa nova identidade. E tem muitas pessoas que menosprezam a presença e o poder do pecado, minimizando o Evangelho. Sabe? Nós falhamos muitas vezes na nossa tarefa de ver que os nossos maiores problemas estão dentro de nós e não fora de nós. Não estão apenas no nosso comportamento, mas estão na maneira como a gente pensa, especialmente nos nossos desejos. Pedro falou isso aí no versículo 4, olha só. São essas promessas dadas por Deus que nos permitem participar da natureza divina. Nós vamos mudar a nossa natureza caída, pecaminosa, por uma natureza divina. E escapar do quê? Da corrupção do mundo causada pelos desejos
humanos. Sabe por que o mundo é corrupto? Por causa dos desejos humanos, por causa dos meus desejos pecaminosos. Sabe por que existem conflitos dentro da minha casa? Por causa dos meus desejos errados. É por isso que Paul Tripp, ainda em seu livro, ele falou assim: se quem eu sou em Cristo não mudar a maneira que eu penso a respeito de mim mesmo e as situações que eu enfrento, então eu viverei com base em outra identidade. Sabe o que ele estava querendo dizer? Existem muitos cristãos que não se apropriam da identidade dada por Cristo Jesus. Jesus não morreu apenas para te dar perdão. Jesus morreu para te dar uma nova identidade. Jesus não morreu apenas para remover a ira de Deus sobre você. Jesus morreu para te dar uma nova identidade, para te fazer uma nova criatura. E sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que formam a sua identidade não baseada no que o Evangelho declara. Tem muitas pessoas que formam a sua identidade baseada nos seus problemas. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Existem pessoas passando por problemas realmente sérios. Divórcio, depressão, solidão. Todas essas coisas são problemas realmente difíceis. Mas entenda, esses problemas não definem quem você é. E você que se diz um seguidor de Jesus, você que fala que conhece o Evangelho, você precisa deixar o Evangelho moldar quem você é, a sua identidade. Nós fomos unidos a Cristo Jesus e devemos viver na perspectiva da união com Cristo. Agora é Cristo em nós. Agora é Cristo em nós. Ele está nesse trabalho de mudar a nossa identidade. Tem muitas pessoas formando a sua identidade no seu desempenho. Como nós falamos do comportamentalismo, do legalismo. Tem pessoas que acham que por serem ou fazerem alguma coisa são boas, mas deixa eu falar, o Evangelho mostra que ninguém é bom. Só existe um que é bom e este é Deus. Só Jesus Cristo foi bom e viveu de uma maneira perfeita. Jesus não morreu apenas a nossa morte. Ele viveu a nossa vida. Jesus não apenas morreu a nossa morte, ele viveu de maneira perfeita dentro da expectativa do Deus Santo, Eterno e Perfeito. E por isso nós devemos absorver essa substituição. Jesus nos substituiu na cruz, é verdade, mas ele também nos substituiu enquanto ele viveu, porque ele viveu de maneira perfeita. É isso que precisamos entender. E essa identidade em Cristo Jesus substitui a nossa identidade e somos aceitos por causa do que Ele fez. Então, quando um dia estivermos diante de Deus, quando um dia estivermos no céu, Deus, Ele não pode aceitar ninguém. Ele não pode virar e falar, vamos ver quem são as pessoas boas ou ruins. Não. Sabe por quê? Porque todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. Pode colocar quem você quiser na frente de Deus. Se ele for fazer uma avaliação de quem é bom ou ruim, vai estar todos na mesma categoria. Todos são ruins, uns mais, outros menos. É verdade, é verdade. Mas todos falharam e são ruins diante de Deus. Então sabe por que Deus nos aceita? Porque Ele não olha para nós, Ele olha para Cristo Jesus. E essa identidade de Cristo Jesus nos torna aceitos. Sabe por que eu oro e tenho certeza que Deus ouve? Não é porque eu vivo de uma maneira perfeita, não! Porque no dia em que eu cometer um pecado, eu não vou poder mais falar com Deus? Vou falar, Deus não vai aceitar porque eu pequei hoje, eu pequei essa semana, Deus não vai me ouvir. Claro que não. Sabe por que Deus me ouve independente do meu acerto ou do meu erro? Porque Deus não olha para mim na hora de me ouvir, Ele olha para Cristo Jesus. Ele me aceita por causa de Cristo Jesus. E eu sou filho por causa de Cristo Jesus. Foi João que falou, capítulo 1, versículo 12 do Evangelho. E a todos quanto receberam, todos quanto creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu era inimigo de Deus e agora eu sou filho de Deus. Eu sou aceito por Deus. Por quê? Não é porque eu sou bom. Não é por causa de quem eu sou, é apesar de quem eu sou.
Entenda de uma vez por todas, Deus não te amou porque você é alguma coisa. Deus te amou apesar de quem você é. É apesar da sua podridão. Isso é extremamente impactante e poderoso, mas é transformador, porque é isso que nos transforma. Para de focar no seu desempenho e comece a se apropriar da união com Cristo, comece a se apropriar de quem Cristo é, comece a se apropriar da identidade dada por Cristo a mim e a você. E agora vamos para o terceiro elemento. Então, terceiro elemento essencial do Evangelho para sermos transformados. Como a gente falou até aqui, existem lacunas na compreensão do Evangelho. Existem pessoas compreendendo o Evangelho de maneira errada. E esses três elementos são elementos chaves para que a gente entenda o Evangelho e seja transformado na perspectiva do Evangelho. No versículo 3 de 2 Pedro, capítulo 1, Pedro disse assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Eu vou ler novamente o versículo, colocando as ênfases que eu acredito serem muito importantes. Deus, com seu poder divino, nos concede, presta atenção, nos concede tudo de que necessitamos. Deus, por seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Para você ser transformado, para uma vida de piedade, nós já recebemos tudo em Deus. Sabe o que é piedade? É uma vida entregue a Deus, que honra a Deus, até o dia em que Ele voltar. E aqui está falando que Ele nos concede, Deus nos deu uma provisão para vivermos de uma maneira incrível. Deus nos deu uma provisão, Ele nos concedeu tudo de que necessitamos para vivermos essa vida, para honrar a Deus aqui na terra. Isso não é incrível? Isso não é incrível? E sabe o que é a provisão de Deus? É o próprio Cristo. Porque aqui no versículo 3 fala assim: Deus com seu poder nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, uma vida de piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Aí você fala, tá vendo? Eu só preciso conhecer. Sabe o que significa essa palavra gnosko, palavra grega? Conhecer. É se relacionar, é experimentar. Na Septuaginta, essa palavra foi utilizada em alguns textos como relação sexual. Sabe o que eu estou querendo dizer? Nós, através do relacionamento, do conhecimento, dessa experiência com Cristo Jesus, nós então adquirimos tudo de que precisamos para vivermos uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, uma vida que é alegre e contente em toda e qualquer circunstância. Por isso, entenda de uma vez por todas, cristianismo não é uma ideologia, cristianismo é um relacionamento. Entenda de uma vez por todas, Jesus é uma pessoa, Ele é a providência de Deus para vivermos de maneira transformadora, para sermos transformados. Sabe por que muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus, sabe por que muitas pessoas que vão à igreja, sabe por que muitas pessoas que conhecem a Bíblia não são transformadas? Porque elas não estão vivendo um relacionamento com Jesus. Elas limitam Jesus ao que elas querem. Elas limitam Jesus às suas necessidades e deixam de experimentar a salvação de Jesus, não apenas para a eternidade, não apenas no passado, mas no aqui e agora. Deixam de experimentar o poder do Evangelho para a transformação das nossas vidas, do nosso coração, da nossa
natureza. Ele é a providência, Ele é nossa identidade e está comprometido em restaurar a imagem de Deus em nós. Existe uma história que é narrada lá no Evangelho de João, no capítulo 4, de uma mulher que vai até Jesus. Jesus vai até ela, na verdade, ela não vai até Jesus, Jesus vai até ela. E Jesus fala assim, olha, você está tirando água do poço? Você pode me dar água de beber? E aquela mulher ficou assustada, porque naquela cultura, homens não podiam falar em público com mulheres, especialmente porque eles eram de povos que não se davam bem. Ela era samaritana e Jesus era judeu. Então ela fala, como você sendo homem judeu pede a uma mulher samaritana água para beber? E Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e eu lhe daria a água que jorraria para a vida eterna. Eu estou te pedindo água física, mas eu tenho água que vai matar sede por toda a sua eternidade. Aquela mulher ficou entusiasmada, ela pensou, uau, eu não vou mais ter sede? Então eu não vou mais precisar voltar no poço? Que coisa boa! Me dá dessa água. E ele falou assim, então vai lá e traz o seu marido aqui. E aquela mulher falou, eu não tenho marido. Mas Jesus sabia, ele conhecia o coração daquela mulher. E ele falou, disseste bem. Você já teve 4 maridos e o que você está agora não é seu marido. Você está tendo um relacionamento com um homem que é casado. Você está vivendo em adultério. E você já teve 4 maridos. Sabe por que Jesus fala dessa água da vida e fala para ela trazer o marido? Porque aquela mulher estava tentando matar a sua sede interior em casamentos, em relacionamentos. Aquela mulher, ela achava que se ela achasse o homem certo, então a sede do seu interior seria saciada. Existem pessoas hoje que não são transformadas, sabe por quê? Porque colocam a expectativa da sua transformação na mudança das circunstâncias. Eu preciso me casar, eu preciso restaurar o meu cônjuge, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus filhos. E Jesus está falando aqui agora para você, tudo que você precisa, tudo que você necessita, eu já te dei. É Cristo Jesus. Jesus é a pessoa que você precisa. Você não vai encontrar transformação na mudança de circunstâncias. Você não vai encontrar transformação nesse evangelho que tem várias lacunas místicas, tem várias lacunas erradas, focadas no nosso comportamento. Não. Você vai encontrar transformação no evangelho centrado em Jesus, quando você entender que o cristianismo é sobre se relacionar com Cristo Jesus. É sobre ter Jesus no centro da sua vida. Sabe por que você não consegue perdoar muitas vezes? Porque você está tentando com as suas forças. Você precisa de Jesus. Para de tentar com as suas forças. Busca devoção a Deus e aí você vai encontrar fraternidade, depois amor. Amor incondicional para perdoar quem for necessário. Entende? A nossa começa com a fé, mas nós desenvolvemos em um processo, realmente tomamos posse da nossa nova identidade em Cristo Jesus e recebemos a provisão necessária para sermos transformados. Como? A provisão através de um relacionamento com uma pessoa. Tem muitos cristãos que vão até a igreja, ouvem sobre Jesus, falam sobre Jesus, mas não matam a sua sede. Sabe por quê? Porque não deixam a água da vida, o pão da vida, saciar a sede do seu interior. Tem muitos cristãos que vão até Jesus e não bebem da água, porque não entendem o verdadeiro evangelho. Jesus disse, aquele que tem sede, vem até mim e beba. Vem até mim e beba. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus é uma pessoa. Jesus quer te transformar. Essa é uma das razões
Porque muitos seguidores de Jesus não são transformados e saciados, porque eles ouvem do Evangelho, mas o Evangelho não é apenas um conhecimento superficial, é um conhecimento de se relacionar com Cristo. Então pega a sua Bíblia, pega tudo que você tem, confesse os seus pecados, rasgue o seu coração, para de focar no que está fora e comece a focar no que está dentro. O que precisa ser mudado é o seu contentamento, é a sua satisfação na pessoa de Cristo Jesus. Enquanto Cristo não for tudo para você, você não vai encontrar a verdadeira satisfação da vida, o verdadeiro deleite, a verdadeira alegria. Ele é uma pessoa e Ele quer ser tudo para você. Você foi criado para que Deus fosse tudo para você. E enquanto isso não acontecer, Deus vai continuar frustrando as nossas felicidades terrenas até que Cristo seja tudo em nós. Foi Paulo que disse lá em Gálatas capítulo 4, se eu não me engano, versículo 19, ó meus filhinhos, ele falou para Gálatas, olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja desenvolvido em vocês. Eu vou fazer de tudo até que Cristo seja tudo para vocês. Entenda de uma vez por todas. Ou você desenvolve uma gratidão e um amor e uma paixão sobrenatural pela pessoa de Jesus e por aquilo que Ele fez por mim e por você, ou você não vai encontrar o caminho da verdadeira transformação. Porque é isso que é o Evangelho. Entendermos que estamos em um processo, entendermos que recebemos uma nova identidade, entendermos também que recebemos a provisão necessária em Cristo Jesus. Você quer ser transformado? Abandone toda a sua religiosidade. Jogue fora todo o cristianismo que até hoje não deu certo e comece a viver um evangelho focado em um relacionamento com o seu Salvador. Entenda quem você é e você vai encontrar o caminho da verdadeira transformação. Eu queria orar. Pai, te peço por todos aqueles que ouviram essa mensagem nesse momento. Te peço por mim. Te peço pela minha amada e querida igreja. Nos transforma, Deus. Que a gente possa focar a nossa vida em um relacionamento com o nosso Salvador. E só assim seremos transformados. E só assim o seu nome será glorificado. Só assim descobriremos e encontraremos o verdadeiro deleite da vida. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida.